Oi, pessoal! Como vocês estão? Tô aqui de volta e hoje é pra gente conversar sobre resolução de questões. Fechou? Vamos lá? Pra quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia Concursos. E, gente, vou inverter um pouquinho a ordem, que eu sempre falo isso no final, mas sigam o canal, curtam o vídeo e, por favor, deem sugestões de temas para eu fazer os vídeos, porque, olha, juro, minha criatividade vai acabar. Tá bom? Eu agradeço desde já. Gente, bom, quando a gente decide estudar para um concurso público, o que a gente faz? A gente vai descobrir todas as disciplinas cobradas naquela prova que a gente tem interesse, ou naquela área que a gente tem interesse, adquire o material e começa a estudar aqueles quilos e quilos de teoria. Tem que compreender boa parte, decorar um pouco também, enfim. E aí, às vezes, a gente esquece de um detalhe. Passa no concurso quem acerta mais questão e não quem tem mais conhecimento. Essa talvez seja uma realidade triste, mas é a realidade e é com ela que a gente tem que lidar, não é mesmo? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a teoria não é importante. Claro que é, poxa, é a base de tudo, mas ó, pra vocês terem uma noção. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Sil, vou fazer uma prova amanhã. Estudei toda a teoria, fechei o edital, estudei com calma, revisando, bonitinho, mas eu não fiz nenhum exercício. Como que você acha que eu vou me sair? Eu falaria assim, olha, eu sinto muito, mas eu acho que você vai levar uma surra da prova. Gente, a teoria sozinha não nos prepara para o concurso. Quem vai nos deixar realmente assim, pronto, competitivo, são os exercícios. Claro, é a teoria com os exercícios. Nós devemos criar o hábito de resolver questões desde o primeiro dia da nossa preparação. Sério, primeiro dia. O que acontecia comigo, que talvez aconteça com vocês? Eu tinha um pouco de receio de fazer exercício logo no começo. Eu ainda não me sentia segura na teoria e aí eu não gostava de fazer exercício, porque eu ficava pensando assim, vou ficar errando, vou ficar triste, desmotivada, vai que eu traumatizo, né? Vai que eu passo a não gostar daquela matéria. Não quero correr esse risco. Então, só vou fazer exercício quando eu me sentir segura. Gente, errado. Pensamento errado. Sério. Os exercícios, eles nos auxiliam na compreensão da teoria. Na verdade, assim, eu queria colocar para vocês algumas funções que os exercícios estabelecem na nossa preparação. Para fins didáticos, eu divido essas funções em 3. Eu acho que dá pra gente pensar em 3 funções distintas para os exercícios e vou passar isso para vocês, tá bom? Pessoal, a primeira função dos exercícios é quando eles nos auxiliam na aquisição do conhecimento. Eles vão nos mostrar quais são as partes mais relevantes da teoria e como aquela teoria vai ser cobrada na nossa prova. Já falei bastante disso no vídeo sobre marcações. São os exercícios que nos mostram o que é importante na teoria. Ô Sil, desde aquele vídeo de marcações, não sei, tô pra te falar. Não sei, não me sinto seguro. Só achar que é importante o que tem exercício a respeito? Gente, olha só. Nós precisamos estudar com estratégia. Sem querer fazer propaganda, já fazendo. É sério, a gente precisa de estratégia. Não dá pra gente querer entender e decorar cada vírgula. Gente, o conteúdo é imenso. Precisa focar nos assuntos que realmente são cobrados em prova. As bancas possuem padrões. Alguns assuntos são os mais queridos. Então, é nisso que a gente precisa focar. Ninguém vai inventar a roda, ok? Nessa primeira função, eu aconselho o uso de exercícios comentados. A gente está criando, né, adquirindo conhecimento. A explicação do professor é essencial. Além disso, é necessário que a gente analise assertiva por assertiva, alternativa por alternativa. Se tá certo, por que tá certo? Se tá errado, por que tá errado? Às vezes a gente tá acertando questão pelo motivo errado. Isso não pode acontecer. Então, essa primeira função, gente, precisa de calma, tá? Analisar e resolver com calma os exercícios.
ok? Não vejo problema de resolver exercícios de bancas distintas. Até porque os assuntos queridinhos, eles não mudam tanto de banca para banca. E como é um momento de aquisição de conhecimento, acho que até enriquece ter visões um pouco diferentes, ok? Detalhe, neste momento é preciso que você marque de alguma forma quais exercícios precisam, merecem ser revisados. Quando a gente for fazer revisão, a gente não consegue fazer às vezes uma lista toda de exercícios. Então já deixa lá marcadinho qual que você vai revisar. Aquele que você errou, aquele que abordou um assunto que, nossa, não entra na sua cabeça, ou aquele que é um resumo lindo da matéria. Sabe quando cada alternativa pediu uma partezinha da matéria? Esses são lindos para revisar, tá bom? E ó, gente, nessa primeira função, a qualidade dos exercícios é mais importante do que a quantidade. Este não é o momento de você já pegar, se inscrever num site de questões e querer resolver todos os exercícios do planeta sobre aquele assunto. Calma. Às vezes, quanto mais material, mais desesperado a gente fica, né? Então, nessa função de aquisição de conhecimento, uma lista mais enxuta de exercícios, só que com exercícios de qualidade, já vai fazer o necessário, já vai nos ajudar, tá? Lista enxuta, gente, não são 3 exercícios, tá? Mas tipo, os exercícios que aparecem no seu material já são mais que suficientes, ok? Bom, a segunda função dos exercícios é quando eles nos ajudam a avaliar o nosso conhecimento e tapar buracos. Então, gente, nessa função, você vai avaliar o seu rendimento, como você tá naquela matéria ou naquele assunto específico. Em que momento isso vai acontecer? Ou quando você já finalizou uma disciplina inteira e você volta a revisar toda aquela disciplina, porque, né, uma disciplina que estava no ciclo nunca mais sai dele. Então, o que você vai fazer com aquela disciplina? Revisar eternamente, certo? Então, os exercícios vão te mostrar como que você tá naquela matéria. Ou quando você ainda está estudando a disciplina, mas já finalizou aulas. Quando você for revisar aquela aula finalizada, na revisão mensal, por exemplo, é essa função. O exercício vai te mostrar se você tá bom mesmo naquele assunto. Eu aconselho fazer uma lista de exercícios. Então, naquele horário que você tem estipulado para aquela disciplina, faça uma lista de exercícios inteira para depois conferir o gabarito. Sem essa de fazer questão e conferir, fazer questão e conferir. Não. Faz uma lista inteira, assuntos vão se repetir, às vezes você vai errar os mesmos assuntos. Isso é ótimo, gente. É tipo na rasteira que a gente começa a ficar esperto, tá? Faz a lista toda, confere o gabarito. E aí, tem que tapar o buraco. Ou seja, os exercícios que você errou, você precisa fazer a revisão da teoria com atenção. Por que você tá errando aquilo? Que assunto que não tá ok. Que buraco que ficou pelo caminho e precisa ser tapado. Certo? A terceira função eu chamo de reta final. E ela acontece no pós-edital. Pessoal, eu vou fazer um vídeo só sobre o pós-edital, porque tem bastante detalhe para falar. Mas, adiantando um pouquinho essa parte dos exercícios, é o seguinte. Para as disciplinas que você já finalizou, entra essa função reta final. Você vai fazer uma lista de exercícios para aquelas disciplinas, certo? Porque elas não vão sair do seu ciclo, vai ter um horário ainda estipulado para elas. Mas acontece que quando você for fazer essa lista de exercícios, o importante não é apenas os acertos. O que entra na jogada é o tempo de resolução. Gente, não adianta você gabaritar uma lista de 30 questões de português, sendo que você levou 4 horas para resolver. Na prova não é assim. Então, gente, essa função reta final, você tem que se preocupar também com a velocidade de resolução. É fazer a lista de exercícios na velocidade da luz. Sério. Claro. No final, conferir o gabarito. O que você errou, você vai deixar passar? Não, né, gente?
confere lá, vai consultar a teoria, vê o que tá pegando, mas de forma muito mais rápida. A gente não tem tempo para perder. Tem que priorizar outras coisas no pós-edital. Por exemplo, uma matéria surpresa do edital que você ainda tá vendo toda a teoria. Ok? Então, vai consultar a teoria das questões erradas? Claro, mas de forma bem rápida. Gente, conhecer a velocidade de resolução de questões de cada uma das disciplinas é importante para a gente montar o nosso planejamento de prova. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo que eu gravei. O vídeo está péssimo, escuro, mas o conteúdo é muito bom. Então, para quem tiver interesse, vai lá assistir, fecha o olho e só escuta o que eu tenho para falar. Ok? Mas é sério, é bem importante. A gente tem que ir para a prova com a estratégia montada. E o tempo de resolução de questão é importantíssimo para a gente montar uma boa estratégia, tá? Último detalhe, nessa função reta final, focar nos exercícios da nossa banca examinadora. Agora, tem que focar nisso, não adianta fazer de todas as bancas não, ok? Para finalizar, eu queria responder algumas dúvidas que eu recebo de vocês. Eu separei 3 dúvidas que são as mais recorrentes, então acho que é importante tentar esclarecer, ok? A primeira delas é o seguinte: a resolução de questão entra na carga horária estipulada para a disciplina no ciclo de estudos ou é algo à parte? Pessoal, não existe o ciclo da teoria e o ciclo do exercício. Você tem um ciclo de estudos. Então, se naquele dia está estipulado para você estudar português, você vai pegar o seu material. Se foram páginas de teoria que apareceram ali, excelente, teoria que você vai estudar. Se foram páginas de exercícios comentados, exercícios, lista de exercícios, é isso que você vai estudar. Tudo sendo computado e considerado na carga horária estipulada para a disciplina, ok? Não é algo à parte a resolução de questões. Segunda dúvida: a resolução de questões entra nas revisões? Pessoal, mesma lógica. Revisão de 24 horas, por exemplo. Se no dia anterior você estudou teoria, revisa a teoria. Se no dia anterior você estudou exercícios comentados, revisa exercício. Por isso que eu disse que é importante a gente deixar anotadinho ali quais exercícios merecem ser revisados. Porque no tempo da revisão, que é mais curto, você não vai conseguir fazer todos os exercícios que você tinha feito no dia anterior, por exemplo, certo? Aí você vai revisar o quê? Vai refazer o quê? Aqueles exercícios que você já deixou anotado. A última dúvida é o seguinte: devo fazer o caderno de erros? Bom, para quem não sabe, o caderno de erros é um material que você constrói por disciplina, por assunto, e aí você vai colocar nele cada assertiva que você errou ou que você tem dificuldade, já corrigindo essa assertiva. Então, no caderno de erros, você já deixa tudo correto, certo? E vai usar esse material para revisar e tal. É o seguinte, eu nunca fiz o caderno de erros na minha época de preparação. Porque, gente, ou não existia, não sei, ou assim, eu nunca tive conhecimento do caderno de erros, então eu não fiz. E eu confesso que eu me sinto um pouco desconfortável de opinar sobre algo que eu não fiz. Quando eu apliquei a técnica, daí eu falo com propriedade, sabe? Mas lógico, né? Desde que eu estou na equipe de coaching, novas técnicas surgiram e vão surgir, né? E eu parei de estudar, então eu preciso me atualizar. Então, assim, teoricamente falando, pelo que eu analisei do caderno de erros, né? Então, assim, com base na teoria, né? Eu nunca consegui aplicar. Com base nisso, eu acho sim uma ferramenta interessante. Se eu estudasse hoje, eu tentaria fazer o meu caderno de erros, ok? Então, não consigo apontar eventuais problemas, dificuldades na execução, o custo-benefício. Para mim, é um pouco difícil mensurar tudo isso. Mas tecnicamente pensando e falando, sim, eu acho que é uma boa ferramenta. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me escrevam aqui nos comentários, me mandem e-mails, todos os meus contatos no site do Estratégia. Até a próxima, bons estudos, arrebentem e beijo!